Bom, pessoal, depois da última aula, eu achei melhor gravar esse vídeo fazendo uma revisão de novo sobre o conteúdo. Então, eu vou separar em dois vídeos, tá? O primeiro vai ser as questões 1 e 1.2 e o segundo vai ser sobre a DRE e balanço, tá? Então, o orçamento acho que ficou mais tranquilo, vai ser rapidinho. Vou começar aqui com a questão 1, tá? Então ele fala que começa dando os dados da empresa, né, que é Harrison Industries, uma empresa do setor de defesa, está desenvolvendo um orçamento de caixa para os meses de outubro, novembro e dezembro. Então o foco deles são esses 3 meses, tá? Isso a gente já pode ver de cara. Suas vendas em agosto e setembro foram de 145 mil e 290 mil. Então a gente pode colocar aqui já que em agosto tem os 145 mil e em setembro os 290 mil. Vou explicar daqui a pouco porque esses dois valores entram aqui, se eu estou pedindo só, se a enunciado está pedindo somente outubro, novembro e dezembro. Tá? Vamos continuar preenchendo aqui. Foram projetados para os 3 meses seguintes, respectivamente, vendas de 580, 435 e 290. Então, 580 mil, 435 mil e 290 mil. Tá? Já preenchi aqui. Historicamente, e esses dados aqui já está até falando historicamente, com base em dados, em fatos, em coisas que já aconteceram. Então, uma experiência que a empresa já tem. Tá? Então, pelos dados históricos, pela fatos, né, coisas que já aconteceram com a empresa, ela tem essa média de que 20% das vendas são à vista, 50% geram contas a receber pagas após um mês, ou seja, 50% das vendas de um mês eu vou receber somente no mês seguinte. E 30% dessas vendas eu vou receber somente 2 meses depois, tá? Então eu já tenho aqui, né, as estruturas tudo certinho, todas as questões para dar uma adiantada. Então vendas à vista, ó, 20%. Eu vou colocar separado aqui para ficar mais fácil de fazer os cálculos, automatizar a planilha, tá? 50% após um mês, então 30 dias aqui, 50%. E 60 dias, né, 30%. Beleza? O que mais que ele fala aqui? As despesas com créditos duvidosos, contas impossíveis de receber, têm sido desprezíveis. Então, beleza. Em dezembro, a empresa receberá um dividendo de 43.500 por conta de ações de uma subsidiária. Então, aqui ele já deu uma informação, já afirmou algo. Eu não preciso calcular, eu só preciso preencher no meu orçamento. Tá? Então, em dezembro, 43.500. Outros recebimentos aqui, ó, 43.500. Fechou. Agora eu vou organizar esses meus recebimentos. Sabendo que da venda do mês, 20% é à vista, 50% é em 30 dias e 60%, 30% é em 60 dias, eu vou poder fazer o cálculo. Então, o que eu vendi em agosto e vou receber à vista, eu recebo em agosto, recebo no mesmo mês. Então, eu vou multiplicar pelo percentual aqui. Tá? Então, eu vou encontrar 20% de 145 mil, vou fixar aqui para poder aplicar para as outras células, né? Então, fixei aqui, ó, o 20%, tá vendo? Esse cifrão aqui, né? E aí eu tenho, isso quer dizer o quê? Que da minha venda de 145 mil, 29 mil eu vou receber nesse mesmo mês, tá? Então, assim por diante. Setembro eu vendi 290, vou receber 58 no mesmo mês. E assim vai. Como esse 50% eu recebo 30 dias depois, um mês depois, eu não vou receber de fato em agosto. A venda de agosto eu vou receber, essa parte aqui, metade da venda de agosto, eu vou receber em setembro. Então eu começo calculando aqui embaixo, tá? Vou usar o mês de agosto como referência, mas vou multiplicar pelo percentual de 30 dias, tá? Vou fixar aqui também e assim sucessivamente, tá? Então passei até mais um pro lado aqui, ó, porque esse recebimento é referente ao mês de dezembro, tá bom? E a mesma dinâmica eu vou aplicar aqui para 60 dias. Então, a venda que eu fiz em agosto, 30% dela eu vou receber daqui a 60 dias. Então, não vai ser setembro, vai ser outubro. Então, eu venho aqui embaixo, tá? Pego a receita de agosto como base e multiplico pelo percentual. Fixo ele e aí eu posso aplicar para os meses seguintes, tá? Por que eu faço separação? Por que tem que fazer dessa forma? Porque eu vou saber o meu fluxo de caixa, quanto de fato aqui vai entrar em cada um dos meses, tá? Então, por exemplo, agosto, vamos fazer aqui a soma agora dos valores. Eu vou pegar daqui para baixo, eu não vou usar o mês de referência. Lembrando, eu vendi 145 mil em agosto, porém somente 20% eu recebi à vista, ou seja, somente 20% eu recebi no mesmo mês,
tá? Vou aplicar essa fórmula para os meses seguintes, e aí eu tenho já uma ideia de que em setembro eu vou receber 130 mil, em outubro vai entrar de fato, apesar de eu ter vendido 580 mil, vai entrar de fato 304 mil, tá? E assim por diante, tá? Por isso que eu preciso fazer separação. Vale lembrar que contas a receber aqui, eu passei, ó, tá vendo? Contas a receber, pessoal, é tudo que tá daqui para frente. Tudo, tá? Independente se é nos próximos 3, 5, 10, 20 meses. Então aqui faltou somar na fórmula esse 87 mil. Vou dar o ponto e vírgula aqui, tá? 2 pontos, pessoal, quer dizer que ele vai ver dessa célula até essa. Ponto e vírgula é quando ele vai selecionando um por um. Então eu vou pegar da H11 até H14, então tudo que tiver aqui dentro ele vai somar, mais essa célula em específico aqui. Tá? Então assim eu já achei minhas receitas. Vamos agora para a questão 1.2, que é a parte de recebimento e do fluxo de caixa total aqui. Tá? Vamos focar aqui primeiro. Deixa eu subir aqui, tá um pouco para baixo. Aí. As Harrison Industries reuniram os seguintes dados necessários ao preparo de uma programação de pagamentos. Tá? Esse enunciado está um pouquinho errado ainda. Para os meses de outubro, novembro e dezembro. Eu repeti aqui. Então ele quer saber os meus pagamentos, o que vai sair de caixa. A gente fez a receita, a entrada, agora a gente vai fazer pagamento, saída de caixa. Tá? E ele começa falando aqui que as compras totais representam 68% das vendas. De novo, com base em dado histórico, com base em fatos, com base em coisas que já aconteceram, a empresa tem esse conhecimento de que, em média, o custo que ela tem em cima da receita é de 68%. Então, se ela teve ali R$1.000 de receita, 68% dessa receita vai ser custo. Ela já tem esse conhecimento através de dados históricos. Tá? Então, o que eu vou pegar? Eu vou ainda utilizar as informações da outra tabela. Tá? Vou colocar os 68% aqui para facilitar no meu cálculo da planilha. E aí eu vou falar o quê? Que em agosto, 68%, deixa eu fixar esse 68% aqui, né? Que eu vou usar para os outros meses. E aí eu vou multiplicar pela receita que eu tive lá atrás. Aqui, ó. Não é total de recebimentos, é a projeção de vendas. Quanto que eu vendi de fato no mês. Tá? Percebam que ele continua aqui em cima a equação. Ó. Opa, aí foi. Tava com erro tava com parênteses, não tinha necessidade. Então eu peguei 68% em cima da minha receita de agosto. Minha receita era de 145 mil, tá? E eu tenho um custo de 98 mil. Como eu já fixei aqui o percentual, tá? Eu só arrasto para frente. Então ele vai pegar 68% de todas as outras receitas. Outubro, por exemplo, ele me deu um custo de 394 mil. Esse 394 mil corresponde a 68% dessa receita aqui que eu fiz, que eu vendi, na projeção de vendas minha de outubro. Tá bom? Isso aqui é importantíssimo porque a gente vai usar como base para separar as minhas saídas de caixa. Igual eu fiz lá na outra. Só que agora, né, em compra. Então ele dá aqui as informações. 15% desse montante é pago à vista. Então, por exemplo, agosto. Cheguei para o fornecedor, quero fazer encomenda de tanto de matéria-prima. Ok, vai dar 98.600. Aí é como se eu tivesse negociado com um só, tá? Geralmente é uma soma de vários, mas vamos fazer esse exemplo aqui para ficar mais tranquilo. E aí ele me fala, ok, Brian, eu vou fazer o seguinte, desses 98 mil do seu pedido, eu vou te pedir 15% à vista, então 15% você vai passar esse mês. 60% vai ser pago no mês seguinte, 60% você vai passar em setembro, tá? Então, vou colocar aqui, tá 70 ali, acho que era de outra questão. Tá, 60 e aqui 25. E 25% vão ser pago 2 meses após a compra, tá? Então, 25%. Então, ou seja, eu fiz lá a compra com o meu fornecedor, 98.600. 15% eu pago em agosto, 60% eu pago em setembro e 25% eu pago em outubro. E eu vou seguir essa lógica para os meses seguintes. Então, agora vem a mesma continha lá. Pego a minha compra vezes o percentual. Fixo o percentual aqui e arrasto para frente. Como esse 60% do mês de agosto vai ser só em setembro, então eu venho aqui na linha de setembro, tá? Pego o mês de agosto como referência, multiplico pelo percentual, fixo esse percentual aqui no Excel e aí eu posso arrastar para os meses seguintes.
Mesma dinâmica, 60 dias. Então, 25% do que eu comprei em agosto, eu vou pagar só em outubro. Então, venho no mês de outubro, compra de agosto e multiplico pelo percentual equivalente aqui. Tá? F4 para fixar, e aí eu faço o cálculo dos meses seguintes. Beleza? Mesma ideia da receita, só que agora com compras. Tá? Tem esse detalhezinho aqui, né, que as compras representam 68% da receita, mas isso aí é detalhe, coisa básica. O restante é a informação que o enunciado dá pra gente. Então vamos ver aqui, ó, pagamento de leasing e de aluguéis. Os aluguéis de R$8.000 serão pagos mensalmente. Como o meu foco é outubro, novembro e dezembro, eu não preciso preencher nas outros meses, tá? Isso aqui eu precisei preencher, por quê? Porque essa compra, assim como na receita, essa compra vai impactar os meses que eu estou analisando. Então veja bem, em agosto, o agosto me impactou lá em outubro, tá? Se eu pegasse aqui julho impactaria até setembro. Então não é interessante para mim, porque eu quero saber de outubro a dezembro só. Por isso que eu peguei agosto e setembro. Porque são 2 meses que as vendas que eu fiz nesses meses, as compras que eu fiz nesses meses, vão impactar nos meses que eu estou querendo analisar de fato, que é outubro, novembro e dezembro. Tá? Então, folha de pagamento de aluguel, 8.000, né? Posso colocar aqui somente para esses 3 meses. 8.000 para cada um. Ordenados e salários. Ordenados e salários podem ser calculados somando 8% de suas vendas mensais ao montante fixo de 8.000. Então, imagina o vendedor. O vendedor ele recebe, na maioria dos casos, né, ele recebe comissão em cima da venda dele. Então, ele vai receber, além do salário fixo, essa comissão. O anunciado determinou que o salário, somando de todos os funcionários, tá, todos os vendedores, e além de pagar R$8.000, eu vou pagar 8% em cima das receitas. Só que esse 8% não é nesse total aqui. Isso aqui é o total de compras. Esse 8% eu vou buscar na outra tabelinha lá atrás. Tá? Então eu posso colocar aqui a fórmula. 8.000 que é fixo, certo? 8.000 de salário já fixo aqui. Opa, 8.000. Mas vou somar aqui 8%, tá? Pode ser 8% ou pode ser 0,08. É a mesma coisa. O Excel vai entender da mesma forma. Vou colocar 8% para ficar mais tranquilo. Vezes, porque esse 8% vai ser 8% do valor da receita. Aí eu vou lá na tabelinha, estou fazendo sobre o mês de outubro, percebam que a questão continua aqui em cima, tá? A fórmula. Então eu vou pegar esse 8% vai ser em cima da minha venda. Quando o vendedor vende, ele recebe comissão em cima do valor de venda, não do valor de custo da mercadoria, tá? Por isso que eu faço a comissão sobre a venda. Fecho o parênteses ali em cima e dou Enter. Então ele já me dá esse valor, tá? Não preciso fixar nada, porque 8.000 já está fixo na minha fórmula e 8% já está fixo na minha fórmula. Se eu fosse buscar esse 8% aqui, por exemplo, tá? Então aí eu mudaria aqui para essa célula, aí eu tenho que fixar, porque ele está buscando em outra célula. Tá? Qualquer um dos dois jeitos, fez, arrasta aqui para o lado, ele já vai buscar com base nas receitas de novembro e dezembro normalmente, mantendo o 8.000 fixo e o percentual de 8%. Pagamento de impostos. Impostos no valor de 32.000 precisam ser pagos em dezembro. Então, eu vou pagar imposto 32.000 em dezembro. Então, ele me dá um mês e a conta. Tá? Aquisição de equipamentos. Vou adquirir uma máquina nova de 154.000 que vai ser paga em novembro. Então, ativo imobiliário, 154.000. Pagamento de juros. Vou pagar juros de 12.000 em dezembro. Então, venho aqui juros, dezembro, 12.000. É isso? 12.000. Dividendos em dinheiro. Então, os dividendos de 24.500 serão pagos em outubro. Então, outubro, dividendos em dinheiro, 24.500. Beleza. Pagamento de empréstimo. É devido em dezembro, 23.000. Então, são tudo em dezembro, né? 23.000. São tudo questões que o enunciado me dá. Tá? Muito disso ele já me dá ali. Eu só preciso organizar na minha planilha. E aí, eu vou fazer a mesma coisa da receita. Eu vou somar toda a minha saída de caixa, lembrando não pegar o valor de referência aqui em cima, tá? Esse valor de referência ele é usado para calcular as minhas projeções, tá? Então, de fato, o que vai sair do meu bolso em agosto é isso que está aqui. De novo, não preciso calcular agosto e setembro, eu quero saber desses 3, mas já vamos aplicar a fórmula aqui e vamos... Opa, deixa eu ir para frente aqui também, que vai. Então, quer dizer que minha saída de caixa vai sair do meu bolso em outubro 289.000. Mesmo eu tendo feito uma compra de 394. Porque uma parte dela é em outubro, outra parte vai para novembro e outra parte vai para dezembro. Beleza?
Aqui é a mesma coisinha da receita lá, ó, tudo que está na frente. Então, pega toda essa coluna, mais, ponto e vírgula, esse valor aqui. Opa, coloquei uma outra parêntese sem necessidade. Conferir aqui, beleza, está certo. Tá, então esses são os valores que me interessam a princípio. Ele vai me dar mais informações aqui embaixo, tá? Não tem nenhuma recompra ou resgate, então não preciso mais mexer aqui dentro. E o que ele vai me dar de informação aqui na frente é referente ao meu fluxo de caixa. O fluxo de caixa, pouquíssima coisa a gente vai ter que calcular. É mais a gente reorganizando todas as informações que a gente já coletou. Então, por exemplo, total de recebimentos, eu vou buscar lá na primeira planilha, ó. E aí eu vou pegar aqui embaixo. Total de recebimentos de outubro, de novembro e de dezembro. Tá? Vou passar para cá. Total de pagamentos, eu pego o meu total de pagamentos aqui embaixo. Ó. Outubro, novembro e dezembro. Um menos o outro, vou ter meu fluxo líquido de caixa. Vamos fazer aqui primeiro? Então eu vou pegar, vou buscar lá na outra tabelinha, tá? Em outubro. Arrasto aqui, beleza. Peguei minhas receitas. O total de entrada. Isso aqui é o que vai entrar em cada um dos meses, tá? Lembra, fluxo de caixa não interessa se você comprou ou se você vendeu. Interessa quanto de fato você está tirando do seu bolso naquele mês e quanto de fato está entrando no seu bolso naquele mês. Tá? No caixa da empresa, no caso, né? Aqui o total de pagamentos. Outubro. E aí eu puxo já os da frente. Ele vai puxar o de novembro e de dezembro normal. Beleza. Agora eu vou fazer o meu total de recebimentos menos, ó, tem até o sinal aqui já, tá? Menos o meu total de pagamentos. E aplico essa fórmula para os demais. Percebemos já que em outubro a gente vai ter um fluxo positivo, em novembro um fluxo negativo, em dezembro um fluxo positivo de novo. Saldo de caixa inicial. Saldo de caixa inicial de um mês vai ser sempre igual ao saldo final de caixa do mês anterior. Então aqui na informação ele fala ó, que a empresa possui 45 mil no final de setembro em caixa. Tá com um erro aqui também do período e pretende, enfim. A empresa possui 45 mil no final. Em setembro, a empresa fechou setembro com 45 mil de saldo final. Isso quer dizer que ela vai começar outubro com 45 mil de saldo. Então, o meu saldo inicial de outubro é o saldo final de setembro. Tá? Tem laranjadinho aqui, ó, para saber que essa informação foi retirada aqui do enunciado. E aí eu vou fazer meu cálculo. Vou continuar meu cálculo aqui, ó. Fluxo de caixa mais o saldo de caixa inicial. Então, eu pego 15 mil mais o meu saldo. E aí eu vou ter meu saldo final de outubro. E aí, seguindo a mesma regrinha de antes, o saldo inicial de novembro vai ser o meu saldo final de outubro. Então, eu posso vir aqui e igualar. Tá? Faço a conta de novo, este mais esse aqui. E mesmo que aqui ficando negativo, quer dizer que eu vou começar o mês de dezembro negativo. Então, meu saldo inicial de dezembro é meu saldo final de novembro. Tá? E faço a continha de novo, 81 mais os meus 10 mil negativo. Tá? Cuidado, pessoal. Aqui tem que ter muito cuidado com os jogos de sinais. Tá bom? Mesmo quando é saída aqui, eu coloco positivo. Só que eu coloco a identificação aqui na frente para saber quando que eu vou fazer mais, quando que eu vou fazer menos. Um menos o outro, um mais o outro. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, mais. Tá? Como o valor estava negativo, ele acabou tirando, né? Mas com menos, menos, ele tirou aqui. Saldo de caixa mínimo. O que é esse saldo de caixa mínimo? Calma que isso aqui a gente já chega lá, tá? O saldo de caixa mínimo é o saldo que a empresa precisa, no mínimo, para girar o negócio durante o mês. Então, essa empresa aqui deu no enunciado também, ó, pretende possuir no mínimo 15 mil de saldo de caixa nos períodos seguintes. Como ela estava falando aqui de setembro, né? Então, os períodos seguintes são outubro, novembro e dezembro, tá? Até que se diga o contrário. Então, o que a empresa precisa? Ela precisa separar 15 mil reais por mês para conseguir girar, para conseguir, né, manter ali no mês, conseguir fazer as coisas girar, pagar alguém, dar troco, enfim, essas operações aí, tá bom? Então, isso aqui eu vou colocar 15 mil em todos, tá? 15 mil em todos, porque todo mês eu vou precisar tirar esses 15 mil. E veja bem, eu coloquei aqui, ó, menos, porque eu vou pegar a minha sobra de caixa, o saldo final, e vou tirar esses 15 mil, vou guardar eles. Então eu vou tirar por quê? Porque eu vou deixar eles armazenados, eu não posso gastar com outra coisa, eu não posso investir em outra coisa, eu não posso comprar estoque, tá? É para girar, ele tem um fim específico, tá bom? Como eu tinha um saldo final de 60 mil e eu tive que tirar 15 mil, eu não precisei financiar, sobrou dinheiro. Então vai entrar aqui nesse caso como saldo excedente de caixa e não como financiamento,
tá? Ó, meu saldo final, menos os 15 mil, eu tirei os 15 mil para usar ali e me sobrou 45 mil. Então, nesse caso, eu não preciso financiar nada, sobrou dinheiro. Esse 45 mil, sim, eu posso fazer o que eu quiser com ele, tá? Seguindo essa mesma linha, novembro, eu tive um saldo final de caixa negativo, 10 mil negativo. E eu ainda precisei tirar 15 mil para manter rodando ali operacional no mês. Então eu tive que fazer um financiamento de 25 mil. Por quê? Para cobrir meus 10 mil, que eu estava no prejuízo, e cobrir meus 15 mil que eu preciso ter para girar lá na empresa. Então nesse caso não vai sobrar. Pelo contrário, eu vou precisar financiar. Tá? Ele está negativo aqui por causa da fórmula, mas o certo é ele ficar, né, positivo. Eu vou ter que pegar esse dinheiro aqui, tá? Ele vai somar para mim. E aí meu saldo excedente vai ser zero, não vai sobrar nada, né? Em dezembro, ele terminou com 70 mil, tirou os 15 mil. Como sobrou muito dinheiro ainda, sobrou 55 mil, ele vai entrar como excedente. O único momento em que as duas contas aqui, financiamento total e saldo excedente de caixa, fica zerado, é se eu pego meu saldo final, vamos supor que o saldo final aqui deu 15 mil, e eu preciso guardar 15 mil. Nesse caso, eu não vou precisar financiar, porque eu tinha dinheiro, só que também não vai sobrar nada. E aí os dois vão ficar zerados, tá bom? Mas no geral, ou é um ou é outro. Ou eu preciso pegar dinheiro emprestado para, né, tampar buraco, ou eu preciso, ou eu vou ter saldo excedente de caixa para fazer o que eu quiser. Tá? E aí a gente termina aqui essa questão 1.2, beleza?